Pode ser, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez no seu programa EBD em Estudo, essa feita para discutirmos sobre a lição de número 9, título geral da nossa lição, o corpo de Cristo, subtítulo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Como já citei, lição de número 9, tem por título assim, o batismo, a primeira ordenança da igreja. Então, vamos analisar a questão desta ordenança, que foi, já dando aqui um spoiler, entre aspas, foi uma das ordenanças que o próprio Jesus Cristo deixou para que a igreja realizasse nessa terra. O texto áureo está lá em Mateus, capítulo 28 e 19, que diz assim, portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A verdade prática diz assim, o batismo é uma ordenança de Jesus Cristo e, por isso, deve ser uma prática obedecida pela igreja. Vale lembrar, meus irmãos, que esse programa, EBD Estudo, ele é gravado aqui na Igreja Boa Esperança, bairro Boa Esperança também, capitaneada pelo pastor, coordenador, Georgen Silva, amém? Cidade de Parnamirim, estado do Rio Grande do Norte. Você é nosso convidado para participar juntamente aqui comigo, com o professor Diego, nessa aula. Fique muito à vontade para dar todas as suas observações. Meus irmãos, a nossa leitura bíblica em classe está no livro de Romanos, capítulo 6, do 1 ao 11. É bom, professor, é necessário que você faça na sua sala a leitura na íntegra do que nos propõe aqui a lição, para que você saiba todo o contexto, essa grande base da lição, que é a leitura bíblica em classe. Meus irmãos, a introdução, vamos à entrada, diz assim, nesta lição, vamos estudar uma importante prática cristã, o batismo, claro. Veremos que o rito do batismo foi praticado por João, Jesus Cristo e os seus também apóstolos, e posteriormente pelos cristãos da igreja primitiva. É uma prática, portanto, de grande importância para a igreja de Cristo. Contudo, como toda a doutrina cristã, a prática do batismo também tem sofrido desvios ao longo da história, tanto no seu propósito como também na sua forma. Assim, é necessário deixarmos a Bíblia falar, a fim de que o propósito correto para o qual foi instituída essa importante prática seja observado. Então, meus queridos, como você já está percebendo, vamos analisar essa questão do batismo, a questão histórica dele, né, a instituição desse batismo, tanto por Jesus como também por João Batista, passando pelos apóstolos, chegando na igreja primitiva e permanecendo também até os dias de hoje na nossa igreja, ok? Então, vamos também analisar a questão das nuances, né, dos tipos diferentes que ao longo da história se tornou essa ordenança importantíssima para que a igreja possa observar. E vamos, através da nossa visão doutrinária, vamos analisar a visão doutrinária bíblica, acima de tudo. Aqui não é questões de costumes de igreja, práticas de igreja nenhuma. É a visão realmente bíblica sobre essa ordenança. Vamos analisar também as questões sobre o que a Bíblia, como a Bíblia nos mostra, devemos seguir, realizar esse rito, Diego, tão importante no meio da igreja. Exatamente. No primeiro tópico da lição, que é pressupostos bíblico-doutrinários do batismo, nós vamos ver no primeiro ponto que o batismo, visto como sacramento, a origem de um erro. Esse é o primeiro ponto. Antes de falar o que o batismo é, à luz das Escrituras, o comentarista da lição inicia essa tratativa falando do que ele não é. Então, um erro doutrinário introduzido ainda no terceiro século por Agostinho, um bispo de Hipona, de que o batismo viria a ser um sacramento. E o que significa isso, querido? O que é um sacramento? O sacramento é como se fosse parte dos requisitos para a salvação. E isso não se sustenta à luz da Bíblia.
podemos olhar para o que a Bíblia diz e ver que não é um requisito para a salvação. Se assim fosse, o ladrão da cruz, que não teve tempo de se batizar, não pôde cumprir esse, entre aspas, sacramento, ou um requisito à salvação. Então, começa a lição, o autor explorando o que não é. Então, o batismo é uma ordenança de Jesus Cristo. E lembrem-se que uma ordenança é algo que Jesus colocou em ordem, né? Ele mesmo, pessoalmente, não por algum apóstolo, mas ele coloca como ordenança, um caminho natural para o que é nascido de novo, o batismo em águas, mas não um sacramento, como requisito para a salvação. Amém, meus irmãos, chegamos aqui no nosso segundo subtópico, falando sobre os pressupostos bíblicos e doutrinários sobre o batismo. Vimos agora com o Diego esse primeiro subtópico, o batismo visto como um sacramento, e agora vamos ver alguns argumentos do nosso autor, da nossa lição, sobre também essa questão, dando uma amplitude maior, ele dizendo aqui no segundo subtópico que o batismo não é sacramento, mas sim uma ordenança. Como o Diego já citou aqui, você já entendeu o que é um sacramento e o que é uma ordenança. Então ele deixa claro aqui que o batismo, só para enfatizar mais ainda, é sim uma ordenança, não um sacramento. Você não vai receber nenhuma graça divina ao ser batizado. Não, você já está agraciado, já foi agraciado, pela questão da salvação da sua alma, ok? Pela salvação que vem pela graça, já foi agraciado e com a sua convicção de fé, agora você vai externar, Diego, para a sociedade a sua fé no ato do batismo. Então, é essa ordenança para quem tem a convicção realmente que está salvo em Jesus Cristo, se batize. Mas não é algo que é fundamental ou essencial para a salvação. Você não vai receber, não é um ato mágico que você vai receber ali, assim que se batizou, ok? A questão da salvação. Não, você se batiza porque você já é salvo e não para ser salvo. Exatamente. E ainda no terceiro ponto, nós vamos ver que o batismo deve ser administrado a adultos. Esse mesmo Agostinho de que falamos também defendeu a ideia de que bebês deveriam ser batizados, e isso tinha a ver com o pecado original. Mas o que nós precisamos ver é que, à luz das Escrituras, o batismo precisa simbolizar uma decisão consciente, de nascer de novo ao confessar Jesus, porque é disso que se trata. Então, ao batizar bebês, nós vemos uma violação desse princípio, porque não houve uma decisão pessoal e deliberada de um bebê, uma vez que ele não tem ainda juízo próprio, como o bebê que é, e isso é natural. Então, à luz das Escrituras, nós vemos o batismo deve ser ministrado a adultos, porque ele é a consequência de uma escolha, na verdade, a escolha mais importante da vida de um ser humano. Se um bebê ainda não é capaz de escolher a sua profissão ou a sua esposa, certamente também não tem capacidade ou é capaz de fazer uma opção por se render a Jesus. Não estamos falando de inocência ou pecado original, não se trata disso. Mas o batismo é um ato simbólico para uma decisão de livre arbítrio e deliberada de um indivíduo. Por isso que nós cremos que, à luz das Escrituras, já que é o símbolo de uma decisão feita em juízo por alguém, bebês não devem ser batizados. Amém, meus irmãos. Chegamos agora ao nosso segundo tópico, Já vimos a questão, algumas questões primárias em relação ao batismo, Os pressupostos bíblicos e doutrinário do batismo. Vimos aqui alguns aspectos, finalizando aqui com a fala de Diego sobre a questão de o batismo ser um ato consciente, realmente ali voluntário, daquele que se batiza. Chegando agora no nosso
segundo tópico, diz assim: o símbolo e o propósito do batismo. Subtópico primeiro diz: simbolismo do batismo, identificação com Cristo. Então, meus irmãos, para resumir aqui o que nosso autor diz, ele nos mostra que o batismo, por questão, por imersão, não por aspersão, ok? Como Cristo foi morto e sepultado, foi, entre aspas, imergido ali na sua sepultura, o cristão, simbolicamente, quando ele é imergido em águas, aquele velho homem, ele é realmente ali colocado, e quando ele é trazido simbolicamente, ali vem nasce um novo homem na questão de demonstração dessa fé. Então, a semelhança que existe entre as duas situações, de forma agora espiritual, é essa. Um simbolismo que você realmente deixa ali o seu velho homem sepultado com Cristo, simbolizando ali a questão do batismo, e agora nasce um novo homem de forma espiritual, simbolicamente falando, ok? Então é uma forma de eu externar para as pessoas que eu realmente professo a fé em Cristo e que o meu batismo é esse simbolismo que tem essa similaridade entre a morte de Jesus e agora o meu novo nascimento, tá? E ele diz aqui, ele traz um texto interessante, Colossenses 2:12, ele diz: sepultados com ele no batismo, veja a simbologia do batismo com a questão da sepultura de Cristo, nele também ressuscitastes pela fé, espiritualmente falando, no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos, ok? E ele continua falando que isso simboliza que o cristão morreu para a velha vida e agora reentrou numa nova vida com Cristo. Então, meus irmãos, esta simbologia espiritual é algo realmente que eu demonstro a todos que eu deixei a minha velha vida e no batismo ali, simbolicamente, estou vivendo agora sendo uma nova criatura em Cristo Jesus. Como ele foi sepultado, simbolicamente, também eu sepulto ali a minha velha história e quando eu venho ali, saindo das águas, trago toda essa demonstração de uma nova criatura. Exato. E no segundo ponto aqui nós vamos ver que o propósito do batismo é um testemunho público da fé cristã. Então, se assim como o irmão Isaías nos trouxe, se trata de um símbolo, ele também, um símbolo, transmite alguma mensagem em si mesmo. Então, ele é um testemunho público, né, de uma decisão acerca de salvação, de receber Cristo Jesus. Para a gente entender o porquê, né, por que a imersão em águas. Uma conversa que Jesus teve com Nicodemos, ficou claro que ao homem era necessário nascer de novo. Você já parou para pensar que antes de nascer nós somos envoltos em água e que o nascimento representa o rompimento daquela bolsa cheia de água ou líquido amniótico, né? Uhum. Mas aí há o simbolismo, né? É a isso que remete o testemunho público do batismo, ao novo nascimento. É essa mensagem de que há novidade de vida expressa naquele ato público. Então, Paulo fala isso aos Romanos, fala aos Colossenses. Nós vemos João Batista trazendo o batismo antes do início do ministério de Jesus, e isso precisa ser entendido à luz da conversa que ele tem com Nicodemos. Seria inaugurado um tempo em que os homens nasceriam da água e do Espírito. Observe, queridos, que é disso que se trata. O símbolo público para esse novo nascimento. Então, o caminho natural para um cristão saudável é procurar batizar-se em um ato público, irmãos aí. Amém, meus irmãos. Muito interessante essa questão, né? Agora chegamos no nosso terceiro subtópico, que vamos analisar o seguinte: não há espaço para indecisão. Então,
aqui o nosso autor, ele deixa bem claro que muitas pessoas, por uma questão cristãos, entre aspas, ok? Coloca aqui cristãos, entre aspas. Muitas pessoas, por uma questão de ignorância, por não entender o que significa o batismo, não querem ser batizadas. Outras pessoas até entendem toda a questão do batismo, mas por não querer ter uma afirmação, ter um compromisso maior com a igreja local, ok? Com a membresia toda da igreja, uma questão própria mesmo do evangelho, não querem, rejeitam serem batizadas. Até estão na igreja, seguem a questão doutrinária da igreja em alguns pontos, seguem alguns costumes da igreja, vêm aos cultos, participam, mas rejeitam por essas duas vertentes a questão do batismo dele. E é muito interessante nós sabermos uma coisa. Pessoas que rejeitam o batismo, ok? São pessoas que não são verdadeiramente convertidas. Porque todo cristão que ama Jesus Cristo, ele quer assumir um compromisso mais sólido, um compromisso, como o Diego bem colocou aqui, público, com a obra redentora de Cristo. E isso se faz pelo simbolismo do batismo, ok? É interessante nós pontuarmos aqui uma questão que muitas pessoas dizem assim, mas para eu ser salvo, eu não preciso ser batizado. Ok, isso não é verdade. Isto é uma verdade. Se você não for batizado, isso não significa que você não vai ser salvo ou que você venha perder a sua salvação. Porém, a motivação pela qual você não se batiza, aí pode complicar a sua questão. Ok? Se eu não me batizo porque não quero assumir um compromisso maior com Cristo, aí eu não tenho também salvação com Ele. Como já colocamos aqui, o crente que realmente ama Jesus Cristo, que ama a palavra de Deus, ele tem essa vontade espiritual, o Espírito Santo mesmo toca no seu coração, o leva mesmo a ter esse novo e mais sólido, mais forte compromisso com Deus e com a sua igreja, ok? Então, analisemos um pouquinho mais essa questão com um pouco mais de cuidado em relação à salvação com o batismo. O crente salvo, ele sente a necessidade e a felicidade de ser batizado. O crente que não é salvo, está ali como frequentador de igreja, para ele, Diego, essa questão é irrelevante. Não preciso fazer isso, não quero. Então, a motivação pela qual a pessoa não quer ser batizada, aí sim pode trazer várias e sérias complicações para a sua vida espiritual. Temos que pontuar isso de maneira bem forte. Então, meus irmãos, o nosso autor diz aqui que não pode haver dúvida no coração, e não há. Em princípio, não há. Crente que é salvo realmente, ele quer mesmo se batizar, ele quer mesmo demonstrar, ele quer que todos vejam que ele é salvo na pessoa de Cristo. E o batismo tem essa função, demonstrar, dar publicidade à vida cristã dessa nova criatura agora que já é salvo pela graça por meio da fé. Exato. E no terceiro e último tópico da nossa lição, nós vamos ver a fórmula e o método do batismo. Primeiro ponto, nós vamos ver a fórmula trinitária do batismo. E a que isso se refere? O termo aqui trinitária, ou a fórmula trinitária, se refere à noção de que o batismo foi ordenado por Jesus para que fosse feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é importante que se diga que o batismo é ordenado por Cristo Jesus, é esse que segue a fórmula trinitariana, ou seja, uma referência à Trindade, porque Jesus o instituiu para que fosse feito assim. Ao ser batizado, nós vemos aquele episódio que é narrado nos evangelhos, em que estão presentes também as três pessoas da Trindade. Jesus, que ali estava se batizando, o Espírito Santo em forma corpórea de pomba, e o Pai, que fala de forma audível pelos presentes: esse é meu Filho amado, em quem tenho prazer. E ali nós vemos as três pessoas da Trindade.
logo mais, durante o momento em que Jesus fazia a ordenança do batismo, ele também ordena que deveríamos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, em Mateus 28:19, ele diz assim, o próprio Jesus: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Então, essa é a fórmula bíblica trinitariana para o batismo em águas, segundo as Escrituras. Sem dúvida alguma, o que passar disso é realmente uma heresia, como é o nosso segundo subtópico, fórmula herética do batismo. Então, nós já concluímos que, fugindo desse padrão que Diego acabou de nos ensinar, que foi o próprio Cristo que estabeleceu, não foi João, Paulo, não foi Maria, ninguém. Jesus Cristo. Fugindo desse padrão trinitariano, o batismo ele é a forma que se faz, fora esse padrão, ele não é bíblico, por isso é herético, não deve ser realmente seguido como algo verdadeiro, ok? Heresia, como todos nós temos uma ideia, é toda uma doutrina, um conjunto de regras que foge realmente da regra inicial, da regra verdadeira. A nossa regra inicial e verdadeira e única é a palavra de Deus. Então, o próprio Jesus instituiu o batismo de forma trinitariana, Pai, Filho e Espírito Santo. Alguns segmentos, entre aspas, cristãos, seguem outro padrão. O nosso autor aqui, ele cita a questão das igrejas unicistas, ok? Aquela que negam a questão da Trindade. Então, as igrejas unicistas, se baseando lá em Atos 2, 38, 39 e 5, eles dizem que tem que ser apenas na pessoa de Jesus. Então, se isso é verdade, Diego, a Bíblia acabou de se contradizer. Porque se Cristo ensinou de uma forma, em Atos dos Apóstolos, os apóstolos de Cristo estão ensinando de outra, então não há veracidade nisso. Quem está com a verdade? Mas aqui o nosso autor, ele traz a solução bíblica para essa questão. Ele diz que lá em Atos está apenas enfatizado a questão da autoridade de Cristo em relação ao batismo. Olhe, foi Jesus que mandou batizar. Batiza em nome de Jesus porque foi ele quem mandou batizar. A autoridade do batismo vem de Jesus. Agora, a forma também vem também do próprio Cristo. Vem também de Jesus. E a forma é trinitariana, não é unicista. O que passar disso realmente não deve ser levado como uma doutrina verdadeira, ok? Então, meu querido ouvinte, se você participa da igreja unicista, saiba que você está num caminho herético, você está num caminho errôneo. Alheio às Escrituras, ok? Basta você realmente estudar a palavra de Deus à luz da própria palavra, que você vai ver questões. Essa questão do batismo é algo muito claro, ok? Que torna essa heresia do unicismo muito claro, muito latente aos nossos olhos. Exato. E no terceiro e último ponto, desse último tópico também, o comentarista da lição vai falar sobre a imersão, né? O método bíblico do batismo. Aí se fala da imersão porque esse é o método bíblico. E o que temos no lugar dele é a aspersão, né? E existe uma linha de estudiosos que acredita que a aspersão vem surgir pelo receio de se batizar ou imergir em águas os nobres, né? A elite da sociedade inglesa. Então, uma solução que se achou para não levar um nobre para o rio e imergi-lo. Tirar a coroa da cabeça dele, né? Seria difícil para alguns. Então, a solução que se achou foi desrespeitar o método bíblico para se conformar ao capricho humano. Mas, queridos, à luz da Bíblia, não há nenhuma dúvida que o método é por imersão, é por batismo. Esse é o método bíblico. Por que fazer diferente, né? O ser humano tem uma tendência de inventar moda, né? Querer inventar mesmo, né? E para suprir as próprias conveniências.
Mas se Cristo é o Senhor das nossas vidas, o nosso prazer não está em torcer as suas palavras à nossa própria vontade. Mas o nosso prazer deve ser em cumprir aquilo que ele ensinou ao pé, ou pelo menos tentar ser o mais fiel possível ao pé da letra daquilo que ele nos ensinou. O prazer deve ser em nos aproximar e não nos afastar daquilo que as Escrituras revelam como padrão. Como nós costumamos chamar, esse é o padrão bíblico. Às vezes, e essa sociedade cheia de suas próprias vontades, né, como diz Paulo, chegou o dia em que os homens procuram se encher de doutrina de homens, procuram seus próprios doutores, têm comichão nos ouvidos, para que a Bíblia e a mensagem do Evangelho seja torcida segundo a própria conveniência, e aí não vê prazer em obedecer ao Senhor Jesus. Mas parece que existe uma inclinação natural a se afastar do padrão bíblico. Não só no aspecto do batismo, mas é bom refletirmos que isso é algo muito mais amplo. É só no batismo que vemos essa diferença, mostra muito mais um sintoma, né, dessa não preocupação em se afastar do modelo bíblico, do padrão revelado nas Escrituras. E isso, queridos, é muito sério. E se nós observarmos isso como um sintoma, nós vamos ver que, como Jesus falou, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Porque, queridos, aqui mais um alerta bíblico. Não adianta confessar somente com os lábios, é preciso crer no coração para o cumprimento da justiça. Nós falamos isso porque esses desvios do padrão bíblico muitas vezes demonstram um coração que não se sujeitou completamente a Cristo Jesus. Por isso que eu digo que muito mais grave é o sintoma, né? Eu me lembro de Naamã, que rejeitou mergulhar no Rio Jordão. Ora, a Síria tinha rios muito mais bonitos, muito mais belos e relevantes do que aquele raso e barrento rio de Israel. Mas, queridos, para alcançar misericórdia, tem que se sujeitar ao padrão bíblico, à vontade de Deus expressa nas Escrituras. Então, o batismo expresso nas Escrituras tem como seu método a imersão. Não é o que nós dizemos, mas é o que está escrito na palavra. Eu não sou ninguém. João Batista, o povo ia até ele ao Rio Jordão, né? Exatamente. Jesus saiu das águas, né? Enfim. E o povo quer inventar outros métodos fora este. Meus irmãos, chegamos agora à nossa conclusão. Então, nessa lição, você viu alguns aspectos realmente doutrinários, bíblicos, da palavra de Deus, ok? Sobre a temática, sobre essa questão do batismo, como ele deve ser, o método, tudo aquilo que cerca realmente, biblicamente, essa questão do batismo, ok? Nossa conclusão diz assim: procuramos abordar as questões mais relevantes concernentes ao batismo em águas. Mostramos que, embora não tenha a atribuição de salvação a quem dele participa, o batismo é, sim, uma prática que deve ser levada a sério por todo crente que quer seguir as palavras de Jesus. Por meio do batismo, nos identificamos com Cristo Jesus e tornamos pública a nossa profissão de fé. Então, se nós queremos realmente seguir os passos do Mestre, temos que cumprir as suas ordenanças. E o batismo é uma dessas ordenanças. Como nós já deixamos claro aqui, o crente realmente que é salvo, ele sente a felicidade de querer ser batizado. Ele não vai seguir isso como uma questão religiosa, legalista, não. Mas ele vai sentir na sua alma realmente a necessidade de assumir mesmo esse compromisso de forma mais realmente forte com Deus e também com a sua igreja. Meus amados, agradecemos a sua colaboração, sua contribuição. Continue divulgando esse canal, compartilhando, deixando aí a sua sugestão, o que você quiser escrever para nós, para que possamos interagir, né, Diego, mais e mais
com você. Que Deus o abençoe, abençoe a sua casa, em nome de Jesus Cristo.